ouvidos os irmãos Miranda a respeito de todo esse relato. Hoje, pacientemente, eu estava vendo uma entrevista anteontem, né, divulgada aí pelo site da UOL, onde fizeram uma entrevista trazendo vários questionamentos a Carla Zambelli, que a gente sabe que é uma das deputadas defensoras fervorosas aí de Bolsonaro. Foram feitas várias perguntas, até mesmo o porquê do Luiz Miranda ter divulgado esses documentos, e foi perguntada a Carla Zambelli se ela acredita em Luiz Miranda ou como ela vê o Luiz Miranda, já que o Luiz Miranda é um dos correlacionados a ela e ao próprio Bolsonaro. Segundo a Carla Zambelli, ela disse que é um cara íntegro, tal, que gosta dele como pessoa e acha que ele está sendo usado aí como alguma forma de manobra para chegar até o presidente. Mas também não descarta que ele tenha tido essa conversa no dia 20 com o presidente e que também o presidente não tenha tomado alguma prevenção relacionada a essas compras. O certo é que estão acusando de que houve essas compras superfaturada, rápida, diferentemente que só se compravam, se procuravam vacinas se fosse com aval da Anvisa, e a Covaxin ainda não tinha recebido o aval da Anvisa. Questionada ela sobre esse assunto, ela disse que em nenhum momento a vacina foi comprada. E discordando dela nesse quesito, o que aconteceu foi o seguinte: se eu chego a um determinado comerciante ou vendedor, vamos simples, eu sou comerciante, eu chego no vendedor e digo, eu vou querer isso, isso e aquilo. Mesmo eu ainda não tendo recebido a mercadoria e nem tendo pagado, que isso foi o que ela justificou, que o Ministério da Saúde fez, sim, aliás, trabalhou-se em cima da compra, mas como não foi pago, ou seja, não foi comprado. Só que eu acho diferente, é a mesma coisa como eu estou acabando de relacionar para você. Se eu encomendo uma compra, eu comprei. Agora sim, se eu me arrependo depois, ou digo, não, houve um problema aqui, que ela poderia ter dito isso. Não, devido a algumas ações, devido a alguns questionamentos, a compra foi suspensa. Aí beleza, mas dizer que não foi feito de jeito nenhum, ela cai em contradição, e o próprio governo. Seria mais condizente se dizer isso. Foi feita a compra sim, mas no período de espera da chegada da vacina, a compra foi suspensa. Seria mais correto se falar isso, mas não dizer que em nenhum momento foi feita a compra, simplesmente por não ter se concretizado com o pagamento. Porque compra, concretização de pagamento, até através de um cartão de crédito eu posso comprar, logo depois eu posso sustar aquela compra, dizer que houve um erro, né, alguma coisa parecida, e com relação a isso eu deixo de fazer aquele pagamento. Eu sei que hoje, portanto, serão ouvidos os irmãos Miranda, em detrimento de tudo isso que está sendo falado na imprensa, nos meios sociais, a respeito dessa compra aí da Covaxin. Não foi só o servidor Luiz Ricardo, que é irmão do Luiz Miranda, que depõe essa sexta-feira a CPI da Covid. Quem viu irregularidades no processo de importação da vacina indiana Covaxin para o Brasil, em suas análises do pedido de autorização em caráter excepcional feito pelo Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária detectou os mesmos desvios que o servidor e ainda apontou vários outros, ou seja, o próprio Ministério da Saúde. A lista de irregularidades inclui problemas na nota fiscal de importação, previsão de envio de vacinas muito próximas do prazo final de validade, ou seja, quase no vencimento,
e ainda a falta de certificados de eficácia, segurança e qualidade nos padrões da OMS, como muitas pessoas estavam aí condenando lá a liberação da Sputnik V. Lembram que até a Anvisa foi lá até a Rússia e não aprovou lá a vacina Sputnik? Então, os dados foram usados como justificativa pelo relator dos pedidos da Covaxin, o diretor da Anvisa, Alex Campos, para negar a autorização para importação na reunião da diretoria no dia 31 de março deste ano. Todos os outros diretores o acompanharam, vetando a importação por unanimidade. A vacina indiana só conseguiria o aval da agência mais de 2 meses depois, em 4 de junho, após fazer um novo pedido e apresentar novos documentos. O conteúdo do voto do Campos está disponível no site da Anvisa. Ele mostra que a área técnica da agência, assim como Luiz Ricardo, estranhou o fato de as quantidades citadas na nota fiscal, ou invoice no termo em inglês, a apresentada pela importadora Precisa Medicamentos e pelo Ministério da Saúde, não baterem com os do contrato assinado. O contrato previa a compra de 20 milhões de doses em 5 entregas de 4 milhões, mas na nota fiscal falava em 3 milhões de doses da vacina. O quantitativo de doses não corresponde, portanto, ao requisitado no ofício, escreveu o diretor. Além disso, no documento constava que o pagamento seria feito adiantado, ou seja, antes da entrega dos imunizantes. A papelada foi entregue à agência no dia 22 de março, junto com o pedido de autorização de importação da Covaxin, 2 dias após a reunião que o servidor Luiz Ricardo Miranda e o seu irmão, o deputado Luiz Miranda, tiveram com o presidente Jair Bolsonaro, lá no Palácio da Alvorada, para relatar irregularidades no processo da compra da Covaxin. Na conversa com o presidente, Luiz Ricardo afirmou ainda que paralisou o processo de importação porque a nota previa pagamentos adiantados para uma offshore, sediada em Singapura, que não faz parte do contrato com o Ministério da Saúde. A nota que consta no processo da Anvisa é idêntica à que Luiz Ricardo entregou a Bolsonaro. No encontro, o servidor disse ainda ao presidente que estava sendo pressionado a aprovar a importação por coronéis que auxiliavam Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Bolsonaro então teria dito que levaria o caso à Diretoria-Geral da Polícia Federal, mas nada aconteceu. Depois que a denúncia veio à tona, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, acusou os irmãos de adulterar o documento de importação para levantar falsas suspeitas contra o governo. Lorenzoni afirmou também que pediu que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investiguem os Mirandas. Agora é complicado, né? Não era mais fácil ter esse pedido para ser investigado os documentos ou as denúncias? Mas não, foi o contrário. Foi investigado logo, pedido logo para investigar de cara os denunciantes. Mas é engraçado que os próprios denunciantes são do lado do Bolsonaro. E, em tese, inclusive, segundo as palavras da Carla Zambelli, que é assim com o presidente Jair Messias Bolsonaro, não entende que o Luiz Miranda queria ou tinha algum objetivo de prejudicar o presidente, mas sim de mostrar algo que sim estava no meio, ou seja, à vista dele, que era algo irregular. E que, segundo ela, inclusive estão batendo algumas datas, porque no dia 25 de março, o presidente pediu que a AGU, né, que é a agência aí que regra os gastos da União, visse a questão dessa compra, que autorizasse ou não. Segundo ela, está batendo aí as falas dos mesmos. Então, por que dizer que os mesmos estão relatando algo irregular ou algo falso, como está dizendo aqui Lorenzoni? Inclusive, Lorenzoni aqui já pediu até, ou seja, já falou
que o próprio Luiz Miranda era um traíra. Olha só. Por isso que eu estou dizendo, complicado. Faz parte do governo. Disse que estava indo até o presidente no dia 20 para fazer uma denúncia de algo que estava irregular e podia respingar na conta do presidente, mas agora está sendo visto de outros olhos, de outro ângulo, como traidor aí pelo próprio aí, portanto, defensor, né, do governo, ou seja, o secretário-geral da presidência, o Onyx Lorenzoni. As informações discrepantes sobre a quantidade de imunizantes a serem entregues foram depois corrigidas pela Precisa, que também tirou a previsão de pagamento antecipado. A empresa afirma que o tal, ou seja, a tal Offshore, era uma subsidiária do grupo que fabrica a Covaxin, mas ela não está habilitada no contrato para receber pagamentos do governo brasileiro. Só que esses não eram os únicos problemas detectados por Luiz Ricardo Miranda, confirmados pela Anvisa. No relatório da agência constava também que o pedido do Ministério da Saúde previa importar 3 lotes das vacinas, cuja validade expiraria em abril e maio. Como o processo ocorria no fim de março, o relator solicitou que o Ministério informasse se era mesmo possível a utilização de todo o imunizante antes da data de expiração. Prestem bem atenção na questão das datas, que é isso que também está sendo questionado. Como resposta, o Ministério mandou informações sobre outro lote, que nem documento de certificação de origem e controle de qualidade tinha. Depois de uma nova consulta, a Precisa informou que todos os lotes estavam no mesmo local e que os certificados foram requisitados e que seriam enviados em breve. A vida curta útil do imunizante foi objeto de mensagens de texto enviadas pelo deputado Luiz Miranda para um assessor de Bolsonaro. Só em 24 de maio, o Ministério da Saúde enviou um novo lote de documentos pedidos pela Anvisa, mas ainda assim incompleto. Dessa vez, a agência considerou os parâmetros técnicos para o uso da vacina parcialmente atendidos. Em 4 de junho, autorizou o governo a importar apenas 4 milhões de doses para uso restrito na população brasileira. Impôs também 21 condicionantes que deverão ser objeto de um termo de compromisso firmado pelo Ministério da Saúde, caso leve adiante a ideia de importar a vacina da Índia. Desde então, porém, nenhum assessor do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez contato com a Anvisa para sanar os problemas que impedem a entrada da Covaxin. Ou seja, com as denúncias de corrupção feitas pelos irmãos Miranda, fontes no governo acreditam que o processo de compra da vacina indiana cairá no esquecimento.